Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus. Hoje é dia 26 de julho de 2020. Já passam 8 horas da manhã aqui em Manchester, no Reino Unido, graças a Deus. E cá estamos mais uma vez para o nosso ensino bíblico semanal, aqui ao vivo no Facebook. Se você está a ver através de ao vivo ou através da gravação, gostaria que você fosse buscar a sua Bíblia, ou que você, se você tem a sua Bíblia consigo, que você abrisse a Bíblia no livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, por favor. Vamos entrar logo nisto, porque hoje quero vos ensinar sobre a oração de intercessão, que obviamente não vou poder acabar tudo hoje, então isto vai espalhar para o próximo ensino, mas hoje é a primeira parte sobre a oração de intercessão. E graças a Deus, isto aqui, eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus na língua portuguesa, e o meu desejo, o meu coração é que este ensino pode ser compartilhado pelo mundo inteiro, onde há povo que fala a língua portuguesa, graças a Deus. E então, Efésios capítulo 6, nós já estabelecemos o facto que o apóstolo Paulo aqui, no livro de Efésios capítulo 6, ele aqui começa a explicar o facto que nós temos que nós temos que nos fortalecer no Senhor, na unção do Senhor, no poder do nosso Pai Celestial, e a maneira de nos fortalecermos e, obviamente sermos firmes contra as ciladas do diabo é vestir-nos da armadura de Deus. E quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele começa a listar os elementos que fazem parte da armadura de Deus. Por exemplo, ele começa com o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Também fala sobre a couraça da justiça. Ele fala sobre as sandálias preparadas com o evangelho da paz. Ele depois lista o quarto elemento, que é o escudo da fé. Ele também fala sobre o quinto elemento, que é o capacete da salvação. O sexto elemento, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois, há muita gente que pensa que ele lista os 6 elementos que fazem parte da armadura de Deus e depois começa a falar sobre a oração. Como quem diz, já acabou de ensinar sobre a armadura de Deus e depois começa a falar sobre a oração. Mas não é verdade. Porque quando a Bíblia foi primitivamente escrita, meus amigos, não havia capítulo e versículo. A Bíblia, quando foi escrita primitivamente, não foi escrita primitivamente com capítulo e versículo. A Bíblia foi escrita, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, que Pedro escreveu à igreja, João, Tiago, todas estas cartas, e até os evangelhos, e aliás todos os livros do Antigo Testamento e no Novo Testamento, foram todos escritas como uma carta que você escreve a um amigo ou a uma pessoa amada. É uma carta. Então, o que isto significa é o facto que o apóstolo Paulo lista os elementos da armadura de Deus e depois fala sobre a oração, que diz-nos, ou que nos explica o facto que a oração faz parte da armadura de Deus. Portanto, não existem 6 elementos da armadura de Deus, mas 7. Porque o 7º elemento é oração. E ele fala sobre orar toda a oração. Aliás, ele diz-nos isso em versículo 18. Ele aqui diz, orando com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo
no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tomai nota. Orando com toda a oração. Isto quer dizer que existem diferentes tipos de oração. No Novo Testamento existem diferentes tipos de oração e cada oração é governada pelas suas leis. Há leis que vão governar cada oração. Ora, nós já sabemos, já estabelecemos o facto que existem 7 tipos de oração. Algumas pessoas dizem 8, outras dizem 7, e eu vou-vos explicar porquê. Mas, neste caso, do que nós vimos aqui, existem 7 tipos de oração, e os 7 tipos de oração começam primeiro com a oração da fé, que também é chamada a oração que muda as coisas, porque através da oração da fé, as circunstâncias da nossa vida são mudadas. Nós somos livrados das circunstâncias da vida, muitas vezes através da oração da fé. E a oração da fé também é chamada a oração de petição. E eventualmente vou entrar mais nisso. Mas isso é o primeiro tipo da oração, que é a oração da fé. Depois temos o segundo tipo de oração, que é a oração de consagração e dedicação. O terceiro tipo de oração é a oração de louvor e adoração, ou elogio e adoração. O quarto tipo de oração é a oração unida. O quinto tipo de oração é a oração de compromisso. E eu, no último ensino, ensinei-vos sobre a oração de compromisso, que é quando nós pomos toda a carga que nós queremos levar às nossas costas, mas tiramos aquela carga e lançamos toda a carga nas mãos de Deus. Pomos tudo na mão de Cristo. Isso é a oração de compromisso. É quando nós tomamos todos os problemas, todas as ansiedades, as preocupações que o diabo traz contra nós, nós tomamos isso e lançamos ou pomos isso na mão de Deus, porque Ele é que cuida de nós, Ele é que toma conta de nós. E nós deixamos isso lá, e o compromisso é de deixar lá e não tomar a preocupação para trás. Isso é a oração de compromisso. Depois temos o sexto tipo de oração, que vou-vos ensinar, vamos entrar nesse tipo de oração hoje, que é a oração de intercessão. Muito importante. É uma oração altruísta. Altruísta quer dizer que não é egoísta. Egoísta quer dizer que a maioria das nossas orações, meus amigos, nós estamos a orar para nós. É aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos. Nós oramos sobre aquilo que nós precisamos ou necessitamos. Mas a oração de intercessão é uma oração altruísta, que é quando nós estamos a orar por os outros. Ora, tomai nota e vamos chegar a isso. Depois temos o sétimo tipo de oração, que é a oração de acordo. Quando dois crentes estão em acordo, é uma oração muito importante. Ora, vamos entrar agora na oração de intercessão. Oração de intercessão. Eu vou-vos ensinar daqui a pouco o que é intercessão, ou o que é interceder por outra pessoa, ou o que é interceder por alguém. E há uma coisa, é uma oração onde nós não só oramos ou intercedemos por outra pessoa, mas podemos interceder por nosso governo, pela nossa nação, pela nossa igreja, graças a Deus. É uma oração muito, muito importante. Ora, mas antes de entrar nisso, eu quero ler aqui Efésios capítulo 6. Vamos ler aqui versículo 10 até versículo 12. Ele aqui diz, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou contra os esquemas do diabo. Porque, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Outras traduções dizem nas regiões celestiais. Ora,
o que é que está a acontecer aqui? Aqui o que está a acontecer é, o apóstolo Paulo está-nos a explicar sobre as 4 classes de demónios que existem. Meus irmãos, minhas irmãs, existem 4 classes de demónios que ele aqui está a mencionar, ele aqui está a listar. E ele menciona ou lista as 4 classes de demónios, dos menores aos maiores. Isso quer dizer o quê? Os menores quer dizer aqueles que não têm muita autoridade. Ele começa a listar essa classe primeiro. E depois aqueles com mais autoridade são listadas em último lugar. Isto quer dizer o quê? No reino do diabo, no reino da escuridão, no reino das trevas, os demónios dominam uns aos outros. Tomai nota. Os demónios dominam uns aos outros. Ora, no reino de Deus é totalmente diferente. No reino de Deus, nós não andamos a dominar um ao outro. Nós, no reino de Deus, reinamos em amor. Graças a Deus. Tomai nota. Nós reinamos em amor. Nós trazemos almas para o reino da luz, o reino de Deus, o reino de Cristo, através do nosso amor. É por causa disso que Jesus deu à igreja a lei ou o mandamento do amor. Que em Tiago capítulo 2, versículo 8, lá chama essa lei a lei real, que é amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Graças a Deus. Obviamente, você não pode amar o próximo se você não amar a Deus. E você não pode amar a Deus se não amar o próximo. Ora, é muito importante. Ora, nós, no reino de Deus, nós estamos a vencer ou a caminhar na vitória que Cristo nos deu, porque a vitória já foi dada a nós, graças a Deus. Nós não vamos ter a vitória, meus amigos, a vitória já é nossa. Jesus já pagou o preço inteiro pela nossa vitória. Ora, nós continuamos na vitória quando nós caminhamos na lei da igreja, que é a lei do amor, e quando nós amamos o próximo. É assim como nós reinamos. Mas no reino do diabo, no reino da escuridão, os demónios dominam uns aos outros. Ora, o que é que acontece? Ele aqui diz, ele começa a listar os demónios da classe mais baixa até a classe mais alta. Ele começa aqui, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, como quem diz, o seu problema não é o seu patrão, não é a sua mulher, não é o seu marido, não é a sua sogra ou o seu sogro. O problema não é o homem, o problema é os demónios que estão a influenciar o homem. E ele aqui diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os, número 1, ele agora começa a listar as classes. Em primeiro lugar, a primeira classe de demónios são quem? Os principados. Os principados é a primeira classe de demónios. Você, se quiser, pode tomar a sua caneta e escrever lá, à beira dos principados, o número 1. E há uma coisa, meus amigos, Deus não é contra você escrever na sua Bíblia. Por amor de Deus. Meus amigos, nós devíamos escrever na nossa Bíblia, nós devíamos lá pôr lá as nossas notas, tudo, as coisas que nós, quando lemos aquela parte de Escritura, para não esquecer aquilo que Deus nos disse no dia que nós estivemos a estudar aquela parte de Escritura. E você pode pôr lá o número 1, à beira. Número 1, primeira classe, principados. Número 2, potestades. Segunda classe de demónios, potestades. Número 3, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Terceira classe é os dominadores ou os governadores deste mundo tenebroso. Podemos dizer assim, os dominadores da escuridão. Os dominadores das trevas. É a terceira classe de demónios, dominadores deste mundo tenebroso. E depois, a quarta classe de demónios é quem? Contra as forças
espirituais do mal nas regiões celestes. Ora, outras traduções falam sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora, porque é que essas traduções dizem assim? É fácil. Meus amigos, quando formos a estudar a Bíblia, nós sabemos que em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo lá fala, desculpem, sobre o facto que ele, numa visão, ele recebeu uma visão. Ele teve uma visão. E nessa visão, Deus abriu os olhos dele ao céu. Nessa visão, ele foi para o céu. E lá no céu, Jesus começou a revelar coisas a ele em abundância. Nós podemos ler isso em 2 Coríntios capítulo 12. E ele diz lá que ele foi levado, numa visão, foi levado ao terceiro céu. Tomai nota. Terceiro céu. Ora, se ele fala sobre o terceiro céu, é por causa que há outros dois céus. Há mais que um. Nós, quando pensamos sobre o céu, só pensamos lá a atmosfera acima de nós. Mas isso não é só um céu, há mais que um céu. Ora, o primeiro céu, e há uma coisa, a Bíblia, a Escritura que sobre, meus amigos, para confirmar isto. O primeiro, existem 3 céus, vocês podem escrever isso, se vocês quiserem, tomar notas, ou fazer pontos. Existem 3 céus. O primeiro céu é o céu em cima de nós, que é a atmosfera, onde estão as nuvens e as aves, os pássaros e tudo. Isso é o primeiro céu. E nós, que é a atmosfera onde andam as aves e as nuvens. Isso, vocês se quiserem ler sobre o primeiro céu, há aqui escritura que confirma isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 7. Gênesis 6, 7. Também o livro de Deuteronômios 11, capítulo 11, versículo 17, fala sobre o primeiro céu. Também Deuteronômios 28, capítulo 12, fala sobre o primeiro céu, que é a atmosfera, onde estão as nuvens e as aves. E também o livro de Juízes, capítulo 5, versículo 4. Jeremias 4, 25. E também o livro de Atos, que é o Novo Testamento, Atos 14, 17. Isso é o primeiro céu, que é a atmosfera em cima de nós, que nós vemos com os nossos olhos, onde estão as aves e as nuvens. Depois temos o segundo céu, que, tomai nota agora, o Antigo Testamento, quando fala sobre o céu, chama o céu o sítio celeste ou sítios celestiais, que é o segundo céu, que é onde? O segundo céu é os planetas, é o espaço, onde estão os planetas, as estrelas. Vocês sabem, é o espaço. Ora, tomai nota, o apóstolo Paulo, a 4ª classe que ele lista, é a classe que é as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou nas regiões celestiais. E ele aqui, o segundo céu, é em acordo com o Antigo Testamento, e até o Novo Testamento fala disso também, que é o sítio que chama a região celeste ou região celestial, que é o espaço. E a escritura para isso, que confirma isso, é Gênesis capítulo 22, versículo 17, fala disso. Também Deuteronômios 17, 3. Também o livro de Salmos, Salmos 19, 4 a 6, versículo 4 a versículo 6, fala sobre o segundo céu. Também o segundo céu é falado e confirmado em Jeremias capítulo 8, versículo 2. E também no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, fala sobre o espaço, que é o segundo céu, graças a Deus, que obviamente nós também sabemos que é aí onde as forças espirituais do mal estão a funcionar. E depois temos o terceiro céu,
que o apóstolo Paulo fala disso em 2 Coríntios capítulo 12, e a Bíblia, quando fala sobre o terceiro céu, é o céu dos céus. Então, existem 3 céus. O primeiro céu, que é a atmosfera acima de nós, onde estão as nuvens e as aves. O segundo céu é o espaço, onde os planetas e estrelas estão. E depois temos o terceiro céu, 2 Coríntios 12, onde está, é o céu dos céus, onde Deus lá está e Cristo sentado à direita do Pai. E aí o apóstolo Paulo foi levado numa visão ao terceiro céu, onde lá ele viu, e ele esteve com Jesus, e Jesus lá falou com ele e revelou a ele a abundância de revelação. Ora, tendo dito isto, vamos agora ler, vamos segurar o nosso lugar aqui em Efésios 6, vamos ler Mateus capítulo 18. Mais nota, Mateus capítulo 18. Meus amigos, quanto à oração de intercessão, quando nós falamos sobre a oração de intercessão, dentro dessa oração existe uma oração que é chamada a oração de ligação e desligação. Ora, por favor, prestem atenção. Dentro da oração de intercessão existe uma oração chamada a oração de ligação e desligação. A oração de ligar e desligar. Isso quer dizer o quê? Versículo 18, Mateus 18. Jesus, tomai nota, Jesus aqui diz: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes, lá está, ligação, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Ora, em certas traduções não falam sobre céus, mas regiões celestes ou regiões celestiais, que, em acordo com o Antigo Testamento, os sítios ou regiões celestes celestiais é o quê? O segundo céu, onde estão os planetas, estrelas e lá o espaço. E ele aqui diz: verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, ou nos sítios celestiais, ou regiões celestes, e tudo que desligardes na terra, neste mundo, terá sido desligado nos céus. Ora, eu hoje não vou falar sobre o versículo 19, porque isso é depois, isso agora vai ser a oração de acordo, que eu eventualmente vou vos ensinar. Mas como estamos a lidar com a oração de intercessão, eu quero só falar acerca do versículo 18. Ora, o que é que acontece? Aqui Jesus diz-nos que há, dentro da oração de intercessão, existe a oração de ligar e desligar, ou ligação e desligação. Que nós estamos aqui neste mundo, e há uma coisa, existem as 4 classes de demónios. Mas, como eu vos ensinei em Efésios 6, existe aquela classe que está a funcionar em regiões celestiais ou regiões celestes. Isso é a 4ª classe ou a classe maior. Mas as outras 3 classes, que é quem? Os principados, potestades e os governadores das trevas, deste mundo tenebroso, essas 3 classes estão a funcionar neste mundo. Ou, digamos assim, no primeiro céu, na atmosfera. E nós lidamos só com as primeiras 3 classes. Porque aqui Jesus disse: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, neste mundo, será ligado nos céus ou nas regiões celestes ou nas regiões celestiais. Ora, ele aqui está a dizer o quê? Meus amigos, a oração de ligação e desligação é quando nós ligamos o diabo. Nós temos que ligar o diabo e seus coortes. Como? Nós, quando entramos na oração de intercessão, a primeira coisa que nós fazemos é nós ligamos o diabo e os seus coortes. Nós ligamos a ele em declarar o facto que o diabo é impotente e inoperante. Nós declaramos o facto que Satanás, vamos agora ligar Satanás, nós ligamos todos os seus coortes
que estão a funcionar no primeiro céu, na atmosfera, neste mundo, que essas são as três classes que nós lidamos como crentes. As primeiras três classes, nós quando ligamos essas três classes, nós quando ligamos o diabo, nós quando declaramos que ele é impotente e inoperante, nós sabemos que Jesus ele é que mesmo lida com a terceira classe. Porque ele aqui diz, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos sítios celestiais, ou nas regiões celestiais, que é o segundo céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos sítios celestiais ou nas regiões celestiais. Como quem diz, nós quando lidamos com a terceira classe, Cristo lida com a quarta classe, que está nas regiões celestiais ou nos sítios celestes. Nós não temos acesso a eles, nós temos acesso às primeiras três classes e nós temos que ligar o diabo através da oração de ligação e desligação. Nós ligamos o diabo e declaramos que os potestades, os principados e os governadores deste mundo tenebroso estão ligados em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós ligamos o diabo, em nome de Jesus nós ligamos as primeiras três classes que são classificadas em Efésios 6, nós ligamos essas classes de demónios em nome de Jesus. E nós declaramos que eles são impotentes e inoperantes. Como quem diz, nós ligamos o diabo, nós ligamos os seus coortes em nome de Jesus e não deixamos que eles possam funcionar ou influenciar pessoas de família, governos, nações. Aqui está o problema, meus amigos, é que como a igreja, como não sabe isto, tem deixado o diabo entrar nos governos, nas nações. E eles lá nos governos estão a passar leis que estão contra a Bíblia. E porquê? Porque a igreja, que tem todo o poder, toda a autoridade, não tem feito nada. Nada. Nós temos deixado o diabo fazer o que ele quer. Mas quando a igreja se junta, meus amigos, e quando eu falo sobre a igreja, não estou só a falar sobre um grupo, estou a falar sobre a igreja, crentes em Cristo Jesus. Quando eles se juntam e começam a orar, e começam a interceder, e começam a ligar o diabo e os seus coortes, e começam a declarar que o diabo é impotente e inoperante, e declaram que os seus coortes são inoperantes, impotentes, o que é que acontece? Em nome de Jesus, o que é que acontece? Eles já não podem funcionar. Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Ora, vamos para trás, ler Efésios capítulo 6. De novo. Efésios capítulo 6. E aqui o apóstolo Paulo, vamos ler isto de novo. Ele aqui diz, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra, número 1, principados, primeira classe, número 2, potestades, segunda classe, número 3, dominadores, governadores deste mundo tenebroso. Terceira classe, são as três classes que estão a funcionar no primeiro céu, na atmosfera. E depois as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes, que é o segundo espaço. O segundo céu, que é o espaço, os planetas. Obviamente que não há demónios a operar no céu, graças a Deus. No terceiro céu. Mas, aqui já sabemos, quando nós quando nós ligamos os principados, os potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, sabemos que a quarta classe já está ligada. Porque aquilo que nós ligamos aqui na Terra será ligado nas regiões celestiais ou celestes. Ora, isso não pode ser no céu onde Deus está, porque lá não há demónios. Então, os sítios celestes, ou as regiões celestiais, é onde? É o segundo céu. E lá já estão ligados esses demónios, quando nós ligamos os demónios que nós estamos a confrontar. E há uma coisa, como eu vos disse, no reino das trevas,
os demónios dominam uns aos outros. Ora, os principais, e ele obviamente começa a listar os menores até os maiores. Então o que é que acontece? É que os principados e potestades não têm quase autoridade nenhuma. São dominados pelo quem? Pelos dominadores deste mundo. Eles estão a dominar as primeiras duas classes. E há uma coisa, os dominadores deste mundo tenebroso são aqueles que controlam as almas dos ímpios, do pecador, daqueles que ainda não receberam Jesus como Rei e Salvador. Minha senhora, se o seu marido ainda não aceitou Jesus como Rei e Salvador, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que, primeira coisa, é usar a oração de ligação e desligação. Que é? É ligar os dominadores deste mundo tenebroso, porque eles é que tomaram controle, eles é que têm controle sobre a alma do seu marido, ou da sua mulher, dos seus filhos, lá, ou da sua amiga. Você liga essa classe de demónio, você liga essa classe de demónio e você declara que essa classe de demónio é impotente e inoperante, que já não pode influenciar mais seu marido, sua esposa, seus filhos. Você vai ter que ligar. Ora, há muita gente que diz, pronto, irmão Rudy, isso é a oração de ligação. E o que é desligar? Desligar o quê? Eu, eventualmente, vou-vos ensinar, quando entrarmos na oração de petição, vou-vos ensinar o facto que nós ligamos o diabo e depois desligamos os anjos. Porquê? Porque na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, lá Paulo diz-nos que nós temos anjos próprios que estão a trabalhar ou a servir-nos, a ministrar a nós como crentes, como herdeiros da salvação. E o que é que acontece? Os anjos estão a funcionar, os anjos estão a trabalhar para nós. E o que nós fazemos é, nós ligamos o diabo, nós ligamos os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, ligamos a eles, declaramos eles impotentes e inoperantes em nome de Jesus e depois nós desligamos os anjos, ou lançamos, ou livramos os anjos para ir trabalhar para a nossa vantagem. Graças a Deus. Meus amigos, isso é que é a oração de ligação e desligação. Ligar o diabo e desligar os anjos. Porque os anjos é que estão a trabalhar para nós. São nossos, estão a servir-nos a nós. Estão aqui para nos servir como herdeiros de salvação. Não, o homem é que é herdeiro de salvação. O homem é que tem que receber a salvação. Mas os anjos estão aqui para ministrar, para servir aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Ora, vamos concluir com o livro de Gênesis, capítulo 18. Vamos entrar na oração de intercessão. O que é, meus amigos, intercessão? Isto é, depois de ligar o diabo e seu coorte em nome de Jesus e declarar eles impotentes e inoperantes, o que é que fazemos depois? Tomai nota. Depois entramos na oração de intercessão, que é o quê? Intercessão, meus amigos, quer dizer, ora, você pode escrever isso, se você tem o seu caderno, a sua caneta, você pode escrever na sua Bíblia, você pode escrever isto. Intercessão é simplesmente atuar entre dois partidos para uni-los. Tomai nota. Intercessão é atuar entre dois partidos para uni-los. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem é que estava a atuar entre Deus e o judeu? O sacerdote. Ele era o mediador. Mediador, que é a pessoa que está a atuar para unir dois partidos. Isso é o mediador. Ora, no Antigo Testamento era quem? O sacerdote. No Novo Testamento é quem? É Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso mediador com Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Ele não é só sacerdote, ele é o sumo sacerdote, graças a Deus. E como sumo sacerdote, é ele que vai unir o nosso espírito com Deus. E o nosso espírito e Deus, nós ficamos unidos através da salvação.
através de receber a salvação de Cristo, através de receber o que Ele fez por nós na cruz. Mas a coisa é isto. Quando nós falamos sobre a intercessão, meus amigos, é simplesmente ficar na brecha por outro. Tomai nota. Ficar na brecha por outro. Isso quer dizer o quê? Em Gênesis capítulo 18, vocês sabem o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Vocês sabem aqui que Sodoma e Gomorra foi destruído. Ora, muita gente diz, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi Ele que destruiu. Espera aí. Vocês têm que reconhecer o facto que o Antigo Testamento, quando foi escrito em 2 tempos. Há muita gente que não sabe isto. O Antigo Testamento, se uma pessoa for a estudar os costumes judaicos e a literatura judaica, uma pessoa começa a ver, ou a literatura hebraica, uma pessoa começa a ver que o Antigo Testamento foi escrito em 2 tempos. Desculpem. O primeiro tempo é o tempo causativo e o segundo tempo é o tempo permissivo. Tomai nota. O tempo causativo e o tempo permissivo. Como quem diz. Houve vezes em que Deus causou coisas para acontecer e houve tempos ou vezes em que Deus permitiu que coisas acontecessem. E Deus permitiu que Sodoma e Gomorra fosse destruído. Porquê? Por causa do pecado. O livro de Romanos explica-nos muito claramente que o pecado leva-nos à morte. Desculpem. As consequências do pecado é morte. E então foi isto que aconteceu. Mas Deus não deixou Sodoma e Gomorra ser destruído antes daqueles justos serem livrados de lá. Como quem diz, Abraão intercediu por Sodoma e Gomorra. Ele entrou na brecha. Ele ficou na brecha por os outros. Qual outros? Aqueles que eram retos e justos na vista de Deus. Que eventualmente só encontraram um, que era quem? O Ló, o sobrinho dele e sua família. A sua família, mulher, filhos, mulher e filhas foram livradas através de Ló, que Deus considerou Ló justo e reto. E através dele, a família toda foi livrada de Sodoma. Mas tomai nota, Deus só deixou Sodoma ser destruída quando toda pessoa reta já tinha sido livrado. E isto aconteceu por quê? Por causa que Abraão intercedeu por Sodoma. Ele entrou na brecha, ou ficou na brecha, até as pessoas justas serem o quê? Livradas. Tomai nota. Versículo 22. Gênesis capítulo 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás, ou vais deixar ser destruído. Lembra-se? Isto aqui agora está escrito no tempo causativo. No tempo permissivo. Como quem diz, vais permitir o justo com o ímpio? Vais permitir ser destruído o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, meu Deus. Como quem diz, isso não é o teu caráter. Desculpem. E ele aqui diz, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Lá está. Abraão a interceder por Sodoma. E Deus não deixa Sodoma
não permitiu Sodoma ser destruído até todo justo ser livrado de Sodoma. Que eventualmente só encontram um, que é Ló e sua família. E ele eventualmente diz, Abraão depois diz, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás ou deixares, vais permitir ser destruído isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Depois, lá está, Abraão continua a interceder. E 40? Deus diz, não. 30? Não. 20? Não. 10? 10 pessoas retas e justas? Não. Desculpem. Não vou deixar ou permitir Sodoma ser destruído por 10 ou até uma pessoa justa. E obviamente nós sabemos que versículo 32 disse ainda Abraão, não se ir ao Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, lá está. Respondeu o Senhor, não o destruirei ou não vou deixar ou permitir Sodoma ser destruído por amor de 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Lá está, meus amigos. Isto é o que é interceder. Interceder é entrar na brecha por outro. Interceder é atuar entre dois partidos para uni-los. Como quem diz, os dois partidos era quê? Ué, lá está, Ló estavam num sítio cheio de pecado. Mas Abraão intercedeu por seu sobrinho. E o que é que acontece? Através disso, Deus deixou que o seu sobrinho fosse livrado ou retirado de Sodoma antes de Sodoma ser antes dele permitir Sodoma ser destruído. Ora, eu vou dizer uma coisa. Meus amigos, nós, como crentes, nós temos que entrar no ministério de intercessão. Porque todos nós, como crentes, podemos ficar na brecha por outro, ou por outra pessoa, ou por alguém. E há uma coisa, há muita gente que diz, sabe, irmão Rudy, eu sou como Jó. Jó, coitado, o que ele passou. Jó passou isto, 9 meses de horror neste mundo. E depois é que ele foi livrado. E sabe, eu sou como Jó. Sou aquela pessoa que pronto, estou a perder tudo, já perdi tudo, graças a Deus, mas sei que Deus, é Deus que nos dá, é Deus que tira, e eu sou como Jó. Bem, já aí, isso é tudo desculpa, eu digo já porquê. A sua aliança com Deus e a aliança que Jó tinha com Deus não tem nada a ver uma com a outra. Sabem porquê? Meus amigos, eu vou-vos ler aqui Ezequiel 23, 22. Tomai nota. Ezequiel 22, 30. Tomai nota o que diz. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, ou desta nação, que é Israel, para que eu não a destruísse, ou que eu não a permitisse ser destruída. Isto é Deus. Mas a ninguém achei. Sabe o que é que isto quer dizer? Jó passou o que ele passou, sabem porquê? Porque ele não tinha ninguém para interceder por ele. Jó passou o que passou porque ele não tinha ninguém para interceder por ele. Nós temos. Sabem quem? Oh, graças a Deus. Já vi pessoas, irmão Rudy, eu não sei se eu tenho alguém a interceder por mim. Não, você tem. Sabem quem? Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos, em 1 João 2, que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Tomai nota. O Pai é o juiz do mundo. Mas Jesus é o advogado junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. 1 João 2, capítulo 2, versículo 1. E depois, Romanos 8,34, diz-nos que Cristo está sempre a interceder por nós. Ele está sempre a interceder ao Pai por nós. Como quem diz,
A sua aliança com Deus e a aliança que Jó tinha com Deus não tem nada a ver com uma com a outra. Ora, você pode tirar lá exemplos, sem dúvida. Mas Jó não tinha ninguém para interceder por ele. Nós temos Cristo, o nosso sumo sacerdote, advogado junto ao Pai, que está sempre a interceder por nós. E o que é que acontece? Muitas vezes Deus começa a lidar conosco, acerca de entrar ou ficar na brecha por outra pessoa. Muitas vezes Deus começa a lidar conosco, a orar ou entrar na oração de intercessão por outra pessoa. E há vezes, meus amigos, onde nós nem conhecemos aquela pessoa, nem conhecemos a pessoa muito bem. E mesmo assim, Deus quer que nós entramos ou ficamos na brecha por aquela pessoa. Muitas vezes nós nem sabemos o que está a passar na vida daquela pessoa, mas o Espírito Santo sabe. E ele o que está à procura é de uma voz. Ele só está à procura de alguém. Aqui está, busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Lá está. Ele está à procura de pessoas que estão a vigiar, que estão a tapar o muro, que estão a olhar, a tomar conta. E ele diz, e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse ou que não a permitisse a ser destruída. Mas ninguém eu achei. Eu não achei ninguém. Ora, graças a Deus, nós como crentes em Cristo Jesus, podemos dizer assim, meu Pai Celestial, eu estou aqui. Usa-me, utiliza-me. E o que é que acontece é, muitas vezes, Deus vai nos usar e utilizar para ficar na brecha para outra pessoa. Eu, no próximo ensino, vamos entrar mais nisto, porque há muita gente que diz, mas irmão Rudi, eu gostaria de ficar na brecha por fulano tal ou fulano tal, mas nem sei o que deve dizer. Nem sei o que deve dizer, porque eu mal conheço aquela pessoa, ou não conheço aquela pessoa muito bem, não sei o que está a passar na vida daquela pessoa. Você não sabe, mas Deus sabe. E a única coisa que Deus está à procura é da voz, de alguém para ficar na brecha, tal como Abraão. Abraão ficou na brecha por Sodoma, e por causa disso é que Ló e sua família não foi destruído. Graças a Deus. E o que é que acontece? Quando nós começamos a interceder, porque lá está, a oração de intercessão é uma oração altruísta, não egoísta. A maioria da nossa oração é egoísta. Nós estamos sempre a perguntar a Deus para alguma coisa que nós desejamos, que nós queremos, que nós necessitamos, mas a oração de intercessão, muitas vezes, a maioria das vezes, é por outra pessoa. É uma oração altruísta. Porque nós agora não estamos a orar por nós próprios, mas para outra pessoa. E há uma coisa, nunca se esqueça isto. Você, se é crente em Cristo Jesus, é porque alguém intercedeu por si. Se você está no reino de Deus, é porque alguém intercedeu por você. Alguém ficou na brecha por você. E por causa disso é que você agora se encontra no reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Ora, o reino está dentro de nós e nós estamos em Cristo, e Ele é que é o rei do reino, então nós fazemos parte do reino dele, e nós estamos no reino simplesmente porque alguém ficou na brecha por nós, porque alguém intercedeu por nós. E por causa que essa pessoa intercedeu por nós, é por causa disso que nós agora somos salvos, estamos a servir a Deus, por causa dessa pessoa. E há uma coisa, meus amigos, muitas vezes nós nunca chegamos neste mundo, nunca chegamos a conhecer ou saber quem essa pessoa é. Mas um dia, quando chegarmos ao céu, vamos saber. Muitas vezes são as nossas mães mesmo, os nossos pais, especialmente as mães que ficam ali a interceder pelos seus filhos. Muitas vezes são os pais, ou muitas vezes uma avó ou um avô começa a interceder e está a buscar a presença do nosso Pai Celestial por causa do neto ou da neta, ou por causa do sobrinho ou sobrinha, ou filho ou filha, amigos, primos. Lá está.
Alguém teve que ficar na brecha. Alguém teve que entrar e, como lá eu disse-vos no livro de Gênesis, alguém teve que atuar para unir os dois partidos. Dois partidos que era quem? Era você e Deus. Porque o pecado é o quê? Separação com Deus. É fácil. O pecado é separação com Deus. O que é que acontece? Através da oração de intercessão, você agora ficou unido ou ligado a Deus. O Espírito de Deus agora vive dentro de você. Mas isso só aconteceu porque alguém ficou na brecha por si. Isso só aconteceu porque alguém orou por si. E então, portanto, nós ficamos por aqui hoje, graças a Deus, meus amigos. Foi muito bom estar convosco esta manhã. E há uma coisa, nunca se esqueça que Cristo está sempre a interceder por você. Ele está sempre a interceder pela igreja. Nós vivemos o nosso dia e há uma coisa, nós estamos a prosperar, nós estamos a avançar simplesmente por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote junto a Deus que está sempre, que é o nosso advogado, que está sempre a interceder por nós. E é por causa disso, meus amigos, que nós amamos tanto Jesus. Há uma coisa, quando nós aceitamos Jesus como Rei e Salvador, nós não aceitamos Jesus como Rei e Salvador através do medo. Do medo como quem diz, epá, eu tenho medo de ir para o inferno, deixa-me aceitar Jesus como Rei e Salvador. Não, não. Nós aceitamos Jesus porque nós queremos uma relação com Ele. E é através dessa relação nós somos livrados do inferno. Livrados do inferno. Através dessa relação. Portanto, eu queria saber se você hoje tem uma relação com Cristo. Eu não estou aqui para pôr medo em ninguém. Uma coisa é certa, nunca se esqueça. Jesus disse, aquele que não é nascido de novo, João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não é nascido de novo nunca verá o reino de Deus, ou nunca entrará no reino de Deus. Nascido de novo quer dizer nascido do Espírito do Alto. É quando o Espírito de Deus vem e permanece dentro de nós. E a coisa é, se você, se não tem essa relação com Cristo, se você não é nascido de novo, ou nascida de novo, quando você morrer, meus amigos, você não vai para o céu. E há uma coisa, há muita gente que, irmão Rudy, isso não é muito correto politicamente dizer isso. Eu não quero saber em ser politicamente correto. Eu quero ser biblicamente correto, não politicamente correto. Porque há uma coisa, ao fim do cabo, nós não damos 2 cêntimos pela política que está a andar para este mundo inteiro. Há certos políticos, meus amigos, que não deviam estar lá, nós já sabemos isso. E a coisa é que o que nós temos que saber é, nós temos que ter uma relação com Deus. E a única maneira de ter uma relação com Deus é através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque Jesus disse, em João 14,6, ele disse, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. E depois ele disse, e só através de mim é que vocês podem ter companheirismo com Deus, ou ligação a Deus. Só através de mim é que vocês podem vir a Deus. E então, se você nunca aceitou Jesus no seu coração, esta manhã eu estou a falar para você mesmo. Se você, e quando você diz, mas irmão Rudy, aceitar Jesus como? Convidar a Ele para ser seu Salvador. Convidar a Ele para ser Senhor da sua vida. Para ser Rei da sua vida. Se você nunca tem feito isso na sua vida, eu não quero saber se você cresceu numa casa onde os pais são crentes. Isso não quer dizer nada. Meus amigos, ir à igreja não salva ninguém. Crescer numa casa onde pais são crentes ou cristãos ou frequentam a igreja também não vai salvar ninguém. O que nos salva é aceitar o Salvador. E reconhecer que você precisa de um Salvador e que você
tem que o aceitar. Porque um dia há uma coisa, há duas coisas que nunca vão mudar e que vão existir para sempre. A primeira coisa é impostos, pagar impostos. A segunda coisa é a morte. São duas coisas absolutas, meus amigos, é pagar impostos e a morte. E há uma coisa, nós todos um dia vamos passar deste mundo para o outro. E se você não sabe para onde vai, então eu estou a falar para si. Se você não tem a certeza para onde vai, estou a falar para si. E então eu hoje quero orar por si. E gostaria que, vamos orar juntamente, eu vou lhe dar você numa oração onde você vai aceitar Jesus como seu Rei e Salvador. E eu gostaria que você só fechasse os olhos, baixasse a cabeça, fechasse os olhos, e eu quero orar por si. Aliás, quero orar consigo. E eu vou lhe dar você numa oração e vou perguntar a você para orar comigo. Vamos orar isto. Do seu coração mesmo, ore isto. Diga assim, diga, Jesus Cristo, eu venho a ti, eu venho ao Pai Celestial para aceitar Jesus Cristo como meu Rei e Salvador, como Senhor da minha vida. Meu Pai, eu venho a ti para receber a minha salvação e vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é o teu único Filho, que tu enviaste ao mundo, que veio a este mundo para morrer por mim, na cruz do Calvário. Creio que Jesus estava morto 3 dias e que no terceiro dia ele foi ressuscitado da morte. E creio que Jesus Cristo está assentado à direita de majestade, agora. Ele vive e está assentado à direita do Pai. Jesus Cristo, entra no meu coração. Eu te convido para ser Rei, Senhor, Salvador da minha vida. Jesus Cristo, lava-me de todo o pecado com o teu sangue que foi derramado por mim. O sangue o sangue poderoso que tira todo o pecado. Lava-me. Faz de mim uma criatura nova. Daqui para o futuro, eu vou seguir a ti, Jesus. Sou teu discípulo. Daqui para o futuro, declaro que sou cristão, nascido de novo, e que o teu Espírito Santo, meu Pai, permanece em mim. Daqui para o futuro, meu Pai Celestial, sou teu filho, tua filha. Obrigado, Jesus Cristo, por me ter salvo na cruz do Calvário. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você orou essa oração, por favor, pode comentar nos comentários. Gostaria de saber se você orou essa oração. E se você orou essa oração, pode também enviar uma mensagem privada no Facebook Messenger. E há uma coisa, se você orou essa oração, por favor, só quero, antes de acabar, só quero que você faça 3 coisas. Número 1, compre para você uma Bíblia. Compre uma Bíblia e comece a estudar a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que começa do livro de Mateus. E não estou a dizer que você não pode estudar o Antigo Testamento, mas como pessoa que é agora mesmo nascida de novo, que agora entrou no reino de Deus, que agora precisa de crescer espiritualmente, comece a ler o Novo Testamento, e porque o Novo Testamento fala sobre a idade da igreja, e nós estamos mesmo agora nessa idade. E depois, o segundo ponto, a segunda coisa que você tem que fazer é pedir a Deus para que você seja plantada numa igreja que ensina a palavra. Uma igreja que ensina você a palavra de Deus, que explica a palavra de Deus assim, para que você possa crescer
espiritualmente e para você receber fortalecimento. Depois a terceira coisa é fazer amizades com crentes em Cristo Jesus. Ter um grupo de amigos que são crentes em Jesus Cristo, e porque essas pessoas vão ajudar você a crescer espiritualmente. Portanto, meus amigos, nós ficamos por aqui hoje. Para outro ensino, não perca a segunda parte da oração de intercessão. Não se esqueçam que eu e a Yolandi amamos muito a vocês. Não se esqueça que Deus ama muito a você, de tal maneira que Ele enviou o Filho único dele, que morreu por você e que ressuscitou no terceiro dia, conforme a Escritura, está sentado à direita do Pai, o seu sumo sacerdote, a interceder por você, seu advogado junto ao Pai. E nunca esqueça que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Amém. Até a próxima.